Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6, verso 1. Farei a leitura a partir deste verso. João, capítulo 6, verso 1. Peço que os irmãos abram a Bíblia, deixem aberta, vamos orar e em seguida procederei com a leitura até o verso de número 15, de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nesta noite nos dirigimos ao Senhor em oração e na mediação do Senhor Jesus Cristo. Desta feita, ó Deus, suplicando a iluminação do Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, de modo, ó Deus, que a partir da leitura da Tua palavra, o Senhor já fale conosco e que a exposição, ó Deus, dela, acompanhada das devidas aplicações, a nossa vida, sejam igualmente, ó Deus, acompanhadas da ação do Teu Santo Espírito. Age em nós, ó Deus, não nos deixe à mercê de nós mesmos, não nos deixe sair daqui como entramos, mas transformados pelo Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. João capítulo 6, verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que o haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Meus irmãos, uma das questões ou lições que nós precisamos aprender na nossa vida como servos do Senhor é a lição da dependência. Se você professa a Cristo Jesus, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, eis uma lição da qual você jamais deverá se apartar: a lição da dependência. E quando pensava sobre isso, irmãos, me lembrei de uma situação que passei e que revelou esta minha dependência, dentre muitas. Mais uma vez nós estávamos em uma viagem, saímos para comer, voltamos, eu, Sinara e José, e durante a noite eu e ele passamos mal. Acordamos com vômito, diarreia, só Sinara conseguiu sobreviver. Em meio àquela situação, a crise era grande, porque era dor na barriga, acompanhada de febre, e um sanitário apenas. Nós estávamos no quarto, você imagine a dor como era, e o desespero para revezar. Mas em meio a toda aquela situação, uma palavra que José disse
mostrou a minha total incapacidade de ajudá-lo como pai, e até como homem também. Ele olhou para mim e disse: pai, me ajude. Talvez essa tenha sido uma das frases que mais tenha entrado profundamente no coração como pai. E o pior, irmãos, é que eu não tinha como ajudar. Não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não estava dando conta de mim mesmo. Graças a Deus, e aqui graças a Deus mesmo, Sinário estava lá bem, e naquele mesmo local estava um casal de amigos nossos que nem sabíamos que ele estava lá, e eles nos ajudaram de madrugada. A gente fez contato e deram aquele remédio para tentar amenizar os efeitos, mas o fato é que depois não foi mais como antes, e a gente teve que voltar rapidamente para tentar buscar alguma ajuda melhor. Mas aquela frase de José foi muito profunda: pai, me ajude, e eu não consegui fazer absolutamente nada. Naquela circunstância eu vi, irmãos, que por maior que fosse o meu esforço em querer ser um bom pai, um supridor, eu não conseguiria fazer isso, se não fosse pela graça de Deus. E essa é uma questão que nós precisamos aprender, a depender do Senhor, porque ainda que a gente tenha os meios que são dados pelo Senhor, ainda assim, nós não conseguiremos fazer nada sem o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto escrito pelo evangelista João, nós temos essa lição aqui saltando aos nossos olhos. Se você olha para o capítulo de número 5, você vai ver o Senhor Jesus Cristo realizando um milagre, mas aqueles fariseus da época, eles olharam para o Senhor Jesus Cristo e ao invés de crer nele e dele dependerem, pelo contrário, o intento que veio ao coração daqueles homens, que está explícito no verso número 18 do capítulo 5, é este: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Então estavam procurando matar aquele que seria o seu único supridor. E como se isso não bastasse, o Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 mostra para aqueles seus ouvintes que ele não somente era o Messias prometido da parte do Pai, e haviam provas disso, que ele era Deus, mas que haviam testemunhas, várias, que atestavam isso. Mas mais uma vez, por conta da dureza do coração daqueles homens, Cristo encerra o capítulo 5 dizendo algo também muito grave. Veja comigo versos 46 e 47, ele diz assim: olha, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E ele prossegue dizendo: se porém não credes nos seus escritos, como crereis o quê? Nas minhas palavras. Então Cristo está expondo aqui, irmãos, um grande problema da nossa vida. Nós não dependemos do Senhor porque não cremos nele, como deveríamos crer, conforme a Escritura. E aí, quando nós adentramos ao capítulo número 6, há uma situação que acontece, que é a primeira multiplicação dos pães, onde o Senhor Jesus Cristo faz com que os seus discípulos aprendam esta lição tão preciosa, que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, que Cristo, Filho de Deus, ele é o profeta de Deus que supre todas as nossas necessidades. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ele é o profeta de Deus que supre todas as nossas necessidades. E eu queria que você olhasse mais uma vez para o capítulo número 6 e visse comigo que este suprimento da parte do Senhor e a convicção que nós devemos ter, primeiramente se dá porque Cristo, o profeta, o Filho de Deus, sabe perfeitamente que Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está. Volte seus olhos comigo mais uma vez para o capítulo 6, e veja comigo dos versos número 1 a 6. Depois destas coisas, ou seja, depois desse evento que eu falei do capítulo 5, que as pessoas não creram, que rejeitaram, então logo em seguida, passado um tempo, logicamente, vem esse assunto, dentro da ordem cronológica e lógica estabelecida pelo Senhor ao inspirar a Escritura. Cristo então atravessa Jesus, o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então ele sai de um lugar e vai para outro. Só que ele é acompanhado de uma grande multidão. Não sabemos o número, pelo menos a priori, mas em seguida é dito que nessa multidão tinham aproximadamente 5.000 homens. Geralmente eles iam acompanhados da esposa e mais um filho. Então você calcula aí em torno de 10.000 pessoas,
juntando os homens, as mulheres com os seus filhos. Então, uma grande multidão seguia Cristo Jesus. E seguiam a Cristo Jesus por quê? Porque eles tinham visto os sinais que Jesus tinha feito no que diz respeito à cura dos enfermos. Então, eles não estavam ali, irmãos, motivados por uma necessidade espiritual, mas física. E Cristo percebe isso, ele sabe disso, e não se deixa levar por esta aparente importância que eles davam ao Senhor Jesus Cristo. Seguindo no texto, lemos, verso 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então veja que os seus discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo diante daquela multidão. É exatamente nesse contexto que Cristo não somente multiplica os pães, mas aproveita a oportunidade para ensinar os seus discípulos uma lição muito importante. Qual era? Que era Jesus Cristo o supridor das necessidades, e aqueles discípulos precisavam crer nisso. Seguindo o texto, é dito que era a época da Páscoa, talvez essa razão de ter muita gente ali naquela oportunidade, festa dos judeus que estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, observe bem, onde nós vamos comprar pães para dar a comer esse povo? Quando alguém faz essa pergunta, ordinariamente, você imagina que ela não sabe onde vai fazer isso. A razão pela qual o Senhor Jesus Cristo pergunta a Filipe é porque ele era daquela região e, por certo, ele tinha conhecimento de onde essa necessidade seria suprida. Mas a pergunta é feita e parece, aparentemente, revelar uma falta de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ora, ele é o Senhor sobre tudo e todos, ele sabia qual a provisão que haveria dar. Mas, observe bem o verso 6, que diz assim, mas dizia isto o quê? Onde compraremos pães para lhes dar o quê? A comer. Para quê? Para experimentar a Filipe. Experimentar aqui é o mesmo que provar. Veja, Cristo não estava tentando a Filipe, ele estava o quê? Provando a Filipe. Em que área? Exatamente no aspecto da dependência, da fé. Se Filipe de fato creria que o Senhor proveria esta necessidade. E aí o texto diz, porque ele bem sabia o que estava o quê? Para fazer. Então, note aqui o quadro, como é muito importante. O Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos na relva, ele tem diante de si cerca de 10.000 pessoas, aquelas pessoas estão famintas, os evangelistas sinóticos vão nos dar conta disso, elas precisavam comer, e ele então faz essa pergunta para Filipe, onde é que a gente vai achar algo para dar a comer esse povo? Mas o texto é muito claro em afirmar, e não é à toa que isso é posto, Jesus sabia o que é que ele ia fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar desse texto, e que Jesus é o nosso profeta, que suprirá todas as necessidades, é que ele sabe de todas as coisas. O seu conhecimento é exaustivo, é pleno, é perfeito, é infinito. Ele ordenou todas as coisas antes mesmo que elas viessem a existir e a acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta a Filipe, ele sabia que pergunta deveria ser feita, qual seria a circunstância, qual o efeito disso na vida dos seus ouvintes e particularmente do seu discípulo. Ele estava conduzindo tudo de acordo com a sua vontade. E isso aqui é extremamente importante para nós, irmãos, porque uma das coisas que nos faz duvidar de que Deus é o nosso provedor, é porque muitas vezes achamos que Deus não sabe o que nós necessitamos. Infelizmente, esta é a verdade. Eu não sei o que passa na nossa cabeça, mas olhando a Escritura, talvez a dureza do nosso coração, ou a nossa falta de memória daquilo que Deus é e tem feito por nós, mas no fundo, a impressão que nós temos quando não cremos no Senhor, é que Deus não sabe o que nós precisamos. E aqui, irmãos, nós precisamos recorrer mais uma vez à Escritura para provar que não é assim. Deus sabe, e muito bem, e mais do que nós, mesmo sabemos acerca das nossas necessidades. Por favor, abra a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo de número 139,
E aqui eu queria que você observasse como o salmista aponta o conhecimento que Deus tem acerca da nossa vida e da nossa necessidade. E por que isso? Salmo de número 139. Eu vou ler a partir do verso 13 até o verso 18. Salmo 139, de 13 a 18. Olha o que é dito. Abriram? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais o quê? Chegar ao fim. Agora volte para o Evangelho segundo escreveu João, por favor, e veja um exemplo desse conhecimento que o Senhor tem acerca de nós e das nossas necessidades. João, por favor, veja comigo agora o capítulo de número 2, capítulo 1, verso 43. João 1, 43. Olhe comigo, por favor, a partir do verso número 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Onde é que você me conhece? Nunca me viu. Como é que pode afirmar isso de mim? Agora olha o conhecimento de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, Filipe não tinha nem chamado, dito vem ver. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Filipe não tinha nem chamado, e Cristo já tinha o quê? Visto seu irmão embaixo da figueira. Quem disse? Quem contou? E aí, sabe o que ele diz? Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Ou seja, você está crendo que eu estou afirmando alguma coisa que eu não vi, você não me viu lá, ninguém me disse. Esse é o conhecimento que Cristo tem ao nosso respeito. Então, quando o João, o evangelista, mostra esse aspecto acerca de Cristo, ele quer que você entenda que Ele é o seu supridor, porque Ele sabe o que é melhor para você. Você crê nisso? E aqui, irmãos, eu queria que vocês pensassem na quantidade de pensamentos, de falas e de decisões erradas que nós tomamos por não crer que Jesus sabe o que é melhor para nós. Decisão de casar, decisão de descasar, decisão de comprar, decisão de vender, decisão de deixar a igreja ou entrar na igreja. Quantas decisões nós tomamos e não consultamos aquele que é o único que sabe perfeitamente a nossa necessidade. Se crescemos mais em Deus, confiaríamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Você é desafiado a isso nessa noite, a entender que Deus sabe o que é melhor para você. Talvez para você a melhor expressão seja essa que está em Jó 42. Por favor, abra sua Bíblia. Depois de Jó ser indagado pelo Senhor de várias formas e mostrar que ele não sabia nada, eis as palavras conclusivas de Jó. Jó 42, quando Deus o convence de ignorância, que ele não sabia de nada. Então respondeu Jó ao Senhor, capítulo 42, verso 1: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu filho, Deus sabe o que é melhor para você. Você não sabe. Deixe de ser arrogante. Quebrante-se diante de Deus e pergunte a Ele, Senhor, o que é melhor para mim? Pergunte. Vá à palavra dEle. Ouça-o. Pois essa será a melhor, a perfeita resposta para a sua vida. Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina sobre depender de Deus está aí a partir do verso número 7 até o verso número 10. Ele não somente sabe o que é melhor para nós, porque nos conhece plenamente, decretou tudo a nosso respeito, mas ele tem farta provisão para a nossa necessidade. Por favor, veja comigo, verso 6 até o verso 12. Olha o que é dito. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Agora, seguindo, respondeu-lhe Filipe. Olha, diante da indagação, o que é que Filipe responde? Não lhes bastariam 200 denários de pão. Seria mais ou menos, irmãos, 200 dias de trabalho de um trabalhador normal, para ele tentar assistir minimamente à necessidade daquele povo. Então você imagina trabalhar 200 dias, pegar todo aquele dinheiro, aqui calculando a época, e todo esse dinheiro você comprar para esse povo pão, e não seria suficiente. É essa a conta que Filipe está fazendo. Eles seriam necessários 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um pedaço para cada. Prosseguindo. Um de seus discípulos, que lembra que ele estava com os discípulos na relva, diante da multidão, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, Simão Pedro, informou a Jesus, alguém querendo dar uma ajudinha para Cristo. Qual a ajudinha? Está aí um rapaz, uma criança provavelmente, que tem 5 pães de cevada, 5 pães, ele teria que alimentar 10 mil, e 2 peixinhos. Mas aí vem a pergunta dele, mas isto, o que é para tanta gente? A resposta é lógica, nada, é uma gota d'água no oceano. Vai matar a fome desse povo? Então veja, a resposta de Filipe vai, não tenho condição. A resposta de André vai, tem um pouquinho aqui para ajudar. E o que é que Cristo diz? Com compaixão, verso 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase o quê? 5 mil. O que é que eles tinham? 5 pães, vai dar? Os liberais, os defensores da teologia liberal, teologia da libertação, né? Aqueles que não creem nos milagres da Escritura vão dizer que nesse momento que as pessoas sentaram, não houve multiplicação. O que aconteceu foi que cada um abriu sua bolsa, pegou o pão que tinha e saiu distribuindo. Isso é uma mentira. E eu não vou entrar no método, me lembra, só quer dizer que isso é uma mentira, isso aqui foi um milagre. Tanto é, por favor, vejam comigo, que no verso de número 14, eles disseram que Cristo era verdadeiramente profeta, porque viram o milagre, e queriam fazê-lo rei, porque viram o milagre. Então aqui aconteceu um milagre. Mas olha o tamanho desse milagre, verso 11. Então Jesus tomou os pães, 5, deu graças e começou a distribuir da mão dos discípulos para as pessoas, que estavam divididas em grupos, de 50 e de 100. E o que está acontecendo aqui? Na medida que esse pão está sendo distribuído, juntamente com os peixes, conforme a necessidade deles, os pães e os peixes foram o quê? Se multiplicando, e o povo comendo, e comendo muito. Por que a gente sabe disso? Porque no verso 12, quando já estavam o quê? Fartos,
Ou seja, Cristo operou aqui, irmãos, um milagre, à semelhança do que ele tinha feito em Caná da Galileia. Assim como ele transformou água em vinho, então ele tem poder sobre a natureza, ele agora está, por meio desse milagre, multiplicando esta provisão parca que eles tinham. Por quê? Por que multiplicou tanto a ponto dele dizer aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca? E quando eles recolheram, quantos cestos sobraram? 12. Então imagine aqui, 5 pães, 2 peixes, começa a distribuir, depois que eles recolhem, vem os discípulos com 12 cestos cheios de pão. O que aconteceu aqui? Um milagre. O que é que isso mostra? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, nós homens nunca teremos uma provisão suficiente para as nossas necessidades. Vocês ouviram? Nunca, nenhum de nós terá a provisão suficiente para as nossas necessidades. Porque nós não temos a mínima capacidade de prover. Mais uma vez, seria uma grande arrogância achar que a gente dá conta. Não dá, meu filho. Um vírus te derruba. Olha aqui quantos irmãos estão em casa. Alguns já passaram até a internação. Um vírus microscópico. Você não dá conta. Então nós somos incapazes de prover. E o pior é que esse texto explora ainda mais essa incapacidade, porque na cabeça de André, observe aqui, o que é que ele traz para ajudar Jesus? O Senhor tem aqui 5 pãezinhos e 2 peixes. Aqui vai outra arrogância, é achar que Jesus precisa de mim para fazer milagre. Ele não precisa. Ele pode fazer com o que ele quiser para suprir a nossa necessidade. A outra coisa que você tem que aprender, irmãos, é que nós precisamos aprender a depender de Deus, desde as coisas mais básicas, como comer pão, o bebê, até as coisas mais complexas, e sempre crendo que Ele é o nosso provedor. Então talvez na sua cabeça funcione assim: não, isso aqui eu não vou incomodar Jesus, que isso aqui eu dou conta. Não dá. Deus quer que nós aprendamos que a nossa dependência dEle deve ser para tudo, em todo tempo, não importa a dimensão, quer as coisas mais simples, quer as mais complexas, quer as menos abundantes, as mais abundantes. Nós precisamos aprender a depender de Jesus, porque Ele é o nosso provedor e sempre provê fartamente. Talvez você não tenha tudo que você quer, mas com certeza, em Cristo você tem o que você precisa. Não tenho dúvida disso. É possível que na sua análise você não tenha o que você quer, e julgue até que é necessário, mas com certeza você tem o que? O que precisa. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Abriram? Eu vou ler com os irmãos versos 7 e 8. O que é que nós estamos procurando aqui? Estou mostrando aos irmãos que na nossa avaliação é possível que a gente não tenha tudo que queremos, mas aos olhos de Deus nós temos tudo que necessitamos. Veja comigo, versos 7 e 8 de 1 Timóteo 6. Vamos ler juntos? Olha o que é dito: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos, tendo sustento. O quê?
tendo o quê? Primeiro, tendo o quê? Sustento. Quem não comeu hoje? Talvez você tenha comido tanto que dormiu empanzinado a tarde toda. Qual de nós aqui está despido? Não tem mais de uma muda de roupa no guarda-roupa? Um par de sapato? Tem? Quantos vieram a pé para a igreja? Tem perna? Tem sapato? Quantos vieram de transporte? No ar? Ou tomando o vento natural de moto? Ainda pode escolher, alguns têm os dois. Deus sempre nos deu, como povo dele, tudo o que é necessário. E isso por causa de Jesus Cristo. Aqueles discípulos precisavam aprender que Deus não somente conhecia o que era a necessidade deles, mas Ele era o provedor com fartura para cada um deles. Aqueles homens outros não creram, mas os seus discípulos precisavam crer. A pergunta que eu faço para você é: você crê que Deus é seu provedor? Crê mesmo? Por que você está ansioso? Por que você não dorme? Por que você não descansa nele? A Bíblia nos diz: aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Creia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso profeta, sabe das nossas necessidades. Mas por fim, nós temos uma última lição que esse texto nos apresenta. Volte seus olhos agora para João 6. Primeiro, precisamos crer porque Ele sabe tudo o que necessitamos. Você conhece só uma parte ou a vida toda? A vida toda, Ele sabe. A palavra nem chegou ainda à boca, Ele já sabe. Segundo, porque Ele provê tudo que é o quê? Necessário e fartamente. Você tem para sobrar. Mas tem a terceira lição que esse texto nos leva. Por favor, vejam comigo agora aí os versos de número 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, qual foi o sinal? A multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre, que apontava para Ele. Disseram, olha o que eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao quê? Ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A última coisa que eu queria que você levasse para casa hoje é que você precisa crer em Cristo como seu provedor, não somente porque Ele sabe o que você necessita, não somente porque Ele provê fartamente o que você necessita, mas porque Ele é o profeta prometido pelo Senhor. Então Ele cumpre o que Ele promete. A palavra dele não é lançada fora, não pode ser desprezada, porque assim como Ele diz, acontece. Então, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora, como é que nós chegamos a esta percepção de que Jesus é o profeta? Por favor, eu queria que vocês abrissem a Bíblia e acompanhassem comigo alguns textos. Primeiro, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 18. Moisés recebe de Deus uma promessa de que viria um profeta que deveria ser ouvido. Deuteronômio capítulo 18, a porção é do verso 15 a 22, mas eu vou ler só o 15. Abriram aí? Deuteronômio 18, 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. Então, há uma promessa de um profeta, e ele vem do povo.
semelhante a mim, encarnação. Agora lê a última parte. A ele ouvirás. Ouça. E não é ouvir para fazer ouvido de mercador, é ouvir para crer. É ouvir por entender que ele é de fato o enviado de Deus. Mas tem um outro texto. Vamos agora para o segundo livro dos Reis. Nós temos 2 profetas que multiplicam alimento, mas esse particularmente, Elias e Eliseu. Então, Eliseu particularmente, segundo livro dos Reis, por favor, capítulo 4, verso 42 a 44. Agora eu vou ler toda esta porção, 3 versos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 42 a 44. Então, lembre, Moisés recebe de Deus a promessa de um profeta, e esse profeta deveria ser ouvido. Agora, Eliseu, profeta. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus, que era quem? Eliseu, o profeta, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, veja a expressão se ela não se assemelha de Cristo lá em João 6. Dai o povo para que o quê? Coma. A pergunta é, como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa que Cristo disse para Filipe. Como é que a gente vai dar de comer aí? Para quê? Para que esse povo dependesse de Deus. Verso de número 43. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Aqui eram 100, lá eram quantos? 5.000 homens. Se botar mulheres e crianças, vai para quanto? Então você tem um aumento de quanto aqui? De 100 para 10.000. Vocês estão percebendo a grandeza que está acontecendo lá? E o que aconteceu? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Aí Cristo diz, pega o pão e os peixes, dá graças e diga, distribua. E depois que Cristo distribui, que todos comem fartamente, quanto sobra? 12 cestos, vazios, cheios. Estão percebendo aqui? A promessa do profeta, um profeta vem preparando aquilo que vai acontecer, e lá na frente surge Jesus Cristo e cumpre a profecia. Então, verso 44, los pôs diante, comeram e ainda sobrou. Agora observe essa parte que é muito importante. Conforme. Então aqui o que é que eu tenho que aprender? A crer na palavra do Senhor. Só que lá em João apareceu o Senhor e trazendo a sua o quê? Palavra. O que é que se esperava que acontecesse? Que crescem. Mas sabe para onde foi a cabeça do povo? Na expectativa errada que eles tinham, que viesse alguém que tomasse o reino de Roma e fosse um libertador político, econômico, bélico. Não era isso. Por isso que Cristo sai. Eles não tinham entendido que aquele milagre não era para trazer um rei conforme o mundo deseja, mas um rei segundo Deus. E a lição permanece. Eu preciso crer em Jesus. Ele é o prometido do Senhor. Dele vem a minha provisão. É nele que eu tenho que esperar. Em nenhum outro. Porque ele é o profeta de Deus. Não é isso que temos no capítulo de número 6? Quando o povo diz, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E como profeta, o que ele diz, ele cumpre. Por que eu devo sair daqui hoje à noite, confrontando a minha incredulidade e crendo no Senhor Jesus Cristo? Porque Ele conhece a minha necessidade, mais do que eu mesmo. Porque Ele supre a minha necessidade fartamente. E temos prova disso.
mas porque ele é o profeta de Deus. E se você não crê nele, meu filho, sinto lhe dizer, mas você vai continuar vivendo nessa roda viva da incredulidade. Mas esse não é o chamado de Deus para nós, porque Ele deseja que os seus filhos vivam pela fé no Filho de Deus. Você crê assim? Em face disso, eu queria que você considerasse: você viu quão generoso e poderoso é o nosso Deus? O nosso Deus é tão bom e tão poderoso. Ele conhece o que você precisa. Ele não é um Deus mau. Ele tem poder para transformar qualquer coisa da sua vida, qualquer coisa. E Ele pode fazer isso com você, meu irmão, minha irmã. Então é possível que você tenha adentrado hoje aqui com a fé desse tamanhozinho, e a sua oração fosse a do discípulo: Senhor, aumenta-me o quê? A fé. E a palavra dele é o instrumento que ele usa exatamente para produzir fé no seu coração, para que você entenda e creia que ele lhe conhece, que ele é o seu supridor, que ele é Deus e que ele cumpre o que promete cabalmente. Então creia e diga: ó Deus, me ajude na minha falta de fé. Eu preciso crer que o Senhor supra a minha necessidade. Eu preciso crer que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu preciso crer que o Senhor jamais prometeu algo que não tenha feito. Ajuda-me, ó Deus, na minha falta de fé. Cristo queria provar a Filipe, mas nós somos os Filipes. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes, várias vezes no mesmo dia. Às vezes por semanas e meses, anos a fio. Nós já estamos tão desgastados, buscando alcançar as coisas com as nossas próprias forças, quando na verdade o que nós precisamos é apenas parar e dizer: eu creio, Senhor, me ajude, me ajude. Meus pãezinhos e meus peixinhos não vão adiantar nada, porque sem o Senhor, de que valerão esses peixes, esses pãezinhos, esses peixes? Nada. Mas com o Senhor, eles alimentarão a muitos. A outra lição que eu queria que você aprendesse, como discípulo de Cristo. Veja, Cristo está testando os discípulos, e é através dos discípulos que Ele alimenta. Então, você como discípulo de Cristo tem um papel importante. Ouça o que eu vou lhe dizer. Se você foi suprido pelo Senhor, e se você crê no Senhor, qual é o seu papel agora? É ser um instrumento nas mãos de Deus, para suprir a necessidade de outros. Não com base naquilo que você tenha. Não, o que eu posso dar a alguém? Nada. O que eu posso dar? Mas quando nós estamos em Cristo, e por Ele fomos supridos, irmãos, aí nós nos tornamos, pela graça e poder de Deus, instrumentos poderosos das mãos do Senhor. Para quê? Para abençoar outros, com a mesma bênção que do Senhor recebemos. Lembre que quando o apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele disse assim, que Cristo ensinou, que mais bem-aventurado é o quê? Dar do que o quê? Receber. Cristo ensinou isso a ele, e você tem que aprender isso. Então, pela fé em Cristo, diga: Senhor, eu tenho recebido tanto, dá-me a mesma medida de generosidade. Você recebe a palavra de Deus todos os dias, você tem acesso à Bíblia todos os dias. Isso eu estou falando de provisão espiritual. Quantas pessoas você compartilha isso? Você tem suprimento material em abundância. Qual tem sido a sua medida de generosidade nesse sentido? Nós precisamos aprender isto, irmãos. Que do Senhor nós recebemos, mas também devemos estar prontos ao quê? A pela fé abençoarmos outras pessoas. Como os discípulos que aprenderam a crer em Cristo e a fazer o trabalho que Cristo ordenou, você também precisa fazer isso. Porque tem muita gente necessitada aí, irmãos, e não é só de pão e peixe.
mas de uma oração, de uma palavra sábia. E muitas vezes nós nos silenciamos e não fazemos isto. Pense nisso. Por fim, aquelas pessoas olharam para Cristo e quiseram fazer dele o quê? Rei. Disseram que era profeta, ele era. Disseram que era rei, ele também é. Mas não na perspectiva do povo. Logo, tem um problema aqui que precisa ser resolvido. É possível que você venha a Cristo apenas, ouça bem isso, para satisfazer as suas o quê? Necessidades. Foram por causa do pão, tiveram. Agora queriam um libertador. O que é que disseram? Vamos fazer dele um rei. Cristo aceitou isso? Não. Porque as pessoas precisavam entender, e ouça bem o que eu vou lhe dizer, que a sua maior necessidade não é de pão, esse pão material, é do pão vivo que desceu do céu, que é quem? Jesus Cristo. E eu não quero que você vá para casa achando que Jesus é um supridor de necessidade, porque o que você precisa não é de pão e roupa. A sua maior necessidade é aquilo que conta para a eternidade. A sua maior necessidade é de Jesus. E ele foi dado pelo Pai para o seu povo. Você crê nisso também? Ou você vai continuar vivendo atrás de pão, de roupa, de carro, de viagem? Essa vida fútil, passageira? Eu espero que você mude e que vá a Jesus, por entender que a sua maior necessidade não é dessas coisas, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é, sem dúvida alguma, a nossa maior necessidade. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Te ajude a realinhar a sua vista, crendo mais em Jesus e entendendo o quanto você precisa dele.